Eu não vou nem falar do meu nervosismo, vou falar a cara. Eu não esperava estar tão cedo aqui na frente, falando, cantando para mim já é quase normal. Mas ainda assim eu fico muito nervosa. Mas ministrando não. Quando a Rê me fez o convite não, ela me avisou que eu ia ministrar. E eu ri. Porque eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou falar o quê se eu ainda estou em fase de aprendizado? Aí ela falou, conta a sua história, conta o seu testemunho. E eu pedi a Deus, Senhor, se não achar que estou apto para falar, me envie uma palavra. Mas se não, eu vou entender e vou procurar buscar mais para estar pronta, para te servir. E hoje eu estava muito nervosa e eu pus uma pregação e eu comecei a louvar também. E eu senti que Ele me visitou. E quando eu estava ali chorando e falando, Deus, eu não vou conseguir. Eu estou com medo, eu estou me sentindo sozinha. E eu senti o abraço dele. E ali me deu força. Eu falei, eu consigo. Nem que eu fale só poucas palavras, mas eu vou fazer a tua vontade. Peço meu esposo para fazer uma oração pela gente. E assim eu vou estar a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, fecha os teus olhos. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te louvar, Pai, por este momento. Estarmos aqui na tua presença. Apresento a minha esposa. O Senhor sabe que para mim também é uma grande vitória de vir aqui na tua presença. Deus, usa ela poderosamente. Usa, Senhor, conforme a tua vontade. Que o teu Espírito Santo venha se apoderar dela, Pai. E ela venha, Senhor, meu Deus, sentir a tua presença desde o começo até o fim. Pai, que o Senhor venha usar os lábios dela para a glória do teu nome, para cumprir as promessas que o Senhor falou através de vários vasos, Pai, falando com ela. Então se cumpra a tua vontade, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, fala aos nossos corações. Eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem algo a falar comigo, a falar com todos que aqui estão. Meu Deus, fala conosco. Eu creio, ó Pai. Derrama sobre ela a tua graça. Derrama sobre a igreja a tua graça. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Pai, sentir o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama a tua graça, que todo impedimento caia por terra, que toda negatividade caia por terra, que toda seta do inimigo caia por terra, Pai. Tudo aquilo que vier, Pai, para frustrar, para impedir, meu Deus, toda negatividade venha cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que cada coração que aqui está haja uma fé inabalável, para que o Senhor venha achar espaço em nossos corações, para que venhamos ser impactados com a tua presença, Senhor. Porque é o Senhor que está aqui, é o Senhor que opera e é o Senhor que faz a obra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que abram as suas Bíblias em Provérbios 1, verso 7 ao 10. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Diz assim: não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos
desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com gandícias te quiserem imitar, não consintais. Amém? Podemos assentar. No verso 7, ao lermos temor, parece falar de medo, de ter medo. Mas temor não é ter medo de Deus. O temor significa você está se referindo a respeitar a Deus. Ao vir na igreja, por exemplo, você não vai vir de qualquer jeito. Não por você ter medo que Ele vai te castigar por isso, mas você sabe o que Ele já fez por você, é meio que uma forma de gratidão. Você está ali, você vem à igreja, você cumpre as vontades de Deus, você vai sair na rua, você não vai falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, você não vai andar com pessoas que não vão te trazer para a presença de Deus, não por medo dele, mas sim por respeito a Deus, por Ele ser grande e por ser Deus em nossas vidas. No verso 8, diz para obedecer os conselhos de nossos pais. Nós devemos obedecer aos conselhos de nossos pais, por eles ser nossos pais e pela experiência que eles têm, que eles adquirem ao longo do tempo. Eles sabem muito mais do que nós, com certeza. Se a gente ouvisse muita coisa que nossos pais falam a nós, muita coisa seria diferente. Eu, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. E ela tinha 45 anos de idade. E muitas pessoas falavam para ela que ela estava velha para aquilo. E ela foi colocando aquilo na cabeça e ela teve depressão pós-parto. E ela começou a ter raiva de mim. Hoje eu entendo o que ela passou. Mas naquele tempo eu não entendia. Eu achava que minha mãe não gostava de mim. E eu comecei a buscar as coisas do mundo para preencher o vazio que eu sentia pelo amor que minha mãe não me dava. E eu lembro que eu fazia tudo para agradar ela. E ela não via. E ela me maltratava. E eu comecei a ir para a escola. E quando eu chegava lá, eu não assistia a aula. Eu só assistia a primeira aula e ia embora, ia pro Rio, ia sair com meus amigos e eu achava que aquilo ali estava no máximo. Até que meu pai descobriu. E meu pai, ele bebe, até hoje. Mas eu nunca vi meu pai desrespeitar minha mãe, por mais que ele bebesse. Por mais que ele bebesse, ele era uma boa influência em casa. E ele me disse que aquilo que eu estava fazendo era errado. E que não ia fazer minha mãe me amar por causa daquilo. Porque era um problema que ela estava passando. Então eu deveria ajudá-la e não afastar ela mais de mim. Mas eu não entendia isso. E mesmo que minha mãe me tratasse mal, ela não deixava, ela não permitia que a gente fosse pelos caminhos que a gente bem quisesse. Antes dela ficar doente, ela ensinava para a gente a respeitar as pessoas, a não pegar nada de ninguém. Ela falava, onde você vê, você deixa. Era tanto que se alguém estivesse conversando ali, os mais velhos e a gente passava, já era motivo para apanhar. Então a gente tinha muito respeito pela minha mãe. Tem até hoje. E depois que ela ficou doente, eu comecei a confrontar ela. Ela falava uma coisa e eu rebatia. Ela falava uma coisa e eu rebatia. Ao invés de ajudar a minha mãe, eu estava piorando a situação. Eu não
ajudando ela, eu estava afundando ela mais. Porque as coisas que eu fazia estavam magoando ela. E eu não via, porque eu só via eu. Eu só estava vendo eu sendo magoada. Eu não pensei nela. Eu não pensei, por que ela está assim? O que ela sofreu por ela estar assim? E as pessoas, minhas amigas, entre aspas, falavam: é melhor você sair de casa. Sai de lá. Você não está vendo que ela não gosta de você? E eu falei: quer saber, eu vou me casar. Eu vou me casar porque quando eu sair, aí ela não vai mandar mais em mim. E eu vou fazer o que eu bem quiser. E meu esposo vai mandar em mim. Eu vou sair, eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vou mandar na minha casa. E ela disse: não faz isso. As coisas não é como você pensa. Casamento não é assim. Tem que ter respeito. Você já viu eu e seu pai brigar? Nunca vi. Nunca vi. Porque eles não faziam isso em nossa frente. Eles tinham a boa doutrina. E aí, eu não escutei a minha mãe. Eu me casei. Meu pai não queria, ninguém da minha família aceitava. E mesmo assim eu fui. Quando eles perceberam, eu já tinha saído de casa, sem avisar. Nisso eu comecei a sofrer muito. Porque ele bebia, ele saía, me deixava só, me traía. E o que eu ia falar para minha mãe? Eu ia pedir o que para ela? Mais conselho? Que ela tinha me dado e eu não escutei? Não tinha como. Eu tinha vergonha de falar o que acontecia. Eu tinha vergonha de falar para meu pai, para me tirar de lá. Porque eles me avisaram, não foi por falta de aviso. Então, eu fiquei sofrendo isso. 5 anos. Assim. Sofrendo, mas calada. Foi quando eu engravidei a primeira vez. E eu não queria ter filho. Eu falei: como agora eu vou sair? Porque eu estava decidida a largar tudo e ir embora. Eu não voltaria para a casa dos meus pais. Porque eu não queria dar mais sofrimento do que eu já tinha dado. Eu vou mais para longe. E eu não contava a ninguém, não conhecia, nem mesmo por minhas irmãs, porque elas não ligavam para mim, se dizer assim. E aí eu descobri que eu estava grávida. Eu falei: agora não tem como eu sair daqui. Porque como eu vou trabalhar com uma criança? Não vai ter como. Aí eu decidi levar minha irmã para ficar comigo, para mim não me sentir só. Foi quando eu descobri que ela e meu esposo estavam tendo um caso. E eu perdi a filha que eu esperava. Por raiva e por ódio. Eu sentia ódio de mim mesma por ter aceitado aquilo ali. Porque se eu tivesse escutado a minha mãe, eu jamais teria passado pelo que eu passei. Se eu tivesse escutado meu pai, eu não teria conhecido bebida. Eu não teria conhecido as coisas do mundo. Mas por desobediência, eu fui e sofri. E não foi bom. Não mesmo. Então, depois disso, teve um acidente com ele. Logo depois de eu descobrir tudo isso e perder minha filha, ele acabou falecendo. E eu falei: por que isso está acontecendo comigo? Aí eu lembro que eu ajoelhei no chão e disse: Deus, eu te odeio. Porque o Senhor está vendo isso e não está fazendo nada. O Senhor vai deixar eu passar por isso? Eu falei: quer saber, eu vou embora. E falei: eu vou morar em Goiânia agora. Eu vou largar tudo aqui. Eu não quero vir aqui nunca mais. E fui para lá achando que tudo ia melhorar. O primeiro dia que eu cheguei lá foi a maior alegria. Mas no segundo dia eu já comecei a sentir falta do meu pai, da minha mãe, e comecei a entrar em depressão. E eu fiquei 3 anos morando lá. E eu tinha vergonha de vir embora. Falei mais uma vez: por que eu não fiquei lá? Eu fui errar mais uma vez. Decidi não voltar.
e sofrer tudo de novo. Quando eu vim, eu sempre gostei de cantar. E eu comecei a ouvir louvores. Desde criança eu tinha vontade de cantar. E aí então os louvores começou a ter mais um sentimento em mim, porque eu não conseguia mais gostar de ninguém. Eu não conseguia amar ninguém, confiar em ninguém. E também não conseguia expressar isso. Eu não conseguia falar para ninguém o que eu estava sentindo. Eu escrevia, mas eu não falava. Eu fui para a igreja a primeira vez e falei: eu vou ficar na igreja agora. Vou largar tudo e vou para a igreja. Só que aí começaram as festas. Eu falei: não, vou esperar acabar a festa. Quando acabar o tempo de festa, eu vou para a igreja. Foi uma época que foi ainda mais difícil, porque tudo começou a vir à tona. As coisas que eu tinha sofrido estavam vindo e eu não estava conseguindo mais suportar aquilo. Eu saía para a festa, eu bebia, mas quando eu chegava em casa eu sentia um vazio tão grande que eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo. Eu só tinha vontade de chorar, de sumir. Então eu falei: eu acho que eu não quero mais viver aqui não. Para ficar sofrendo desse jeito, é melhor eu morrer. E eu tentei me matar, mas não deu certo. Aí eu falei: nem para morrer eu sigo, nem para isso eu dou conta de fazer. Aí eu saía de madrugada, ia para a festa e voltava sozinha. Quantas e quantas vezes eu já voltei sozinha, 3 horas da manhã. Tantas coisas poderiam ter acontecido comigo e Deus não permitiu. Porque Deus teve misericórdia de mim. Porque além de tudo que eu tinha feito, mas Ele não deixava acontecer coisas piores comigo. Porque não era para mim estar aqui. Não era para mim estar aqui mais, assim, pelas coisas que eu fazia. E eu falei: eu vou morar sozinha. Morar com meus primos não está dando certo. Fui morar sozinha e comecei a passar dificuldade. E conheci novas pessoas. E quando eu saí, aí eles falavam assim, aí eu falava sobre o que estava acontecendo comigo. E eles falavam: usa sua beleza. O que eles queriam dizer com aquilo? Se prostituir. Usa sua beleza para isso, para alguma coisa. E eu pensava: isso não é para mim. E aí eu comecei a ver que eu precisava de Deus, porque tantas coisas que aconteceram e ainda assim eu estou aqui. E eu comecei a louvar em casa e comecei a querer buscar. Só que sempre vinham coisas para me distrair, eu acabava indo. Aí descendo para a casa dos meus pais, na roça, lá tem uma ladeira e embaixo da casa dos meus pais. E descendo lá, aí veio a voz assim na minha cabeça: você vai esperar acontecer o pior para perceber que você tem que voltar? E aquilo me doeu tanto. E eu pensei: ele vai levar meu pai, ele vai levar minha mãe. Eu não posso deixar isso acontecer. E eu comecei a buscar. Então eu conheci o meu esposo e vim para cá. E estou aqui até hoje. Então eu passei 22 anos da minha vida vivendo para o mundo. E em apenas 4 meses que eu estou aqui, eu comecei a buscar. Eu já senti Deus. Ele me curou da depressão. Ele me curou da ansiedade. Ele me curou da asma. Lógico que ainda tem muitas coisas que eu ainda preciso mudar. Mas pelo que eu era, eu já me sinto quase 100%. Então, quando alguém te der um conselho, escuta. Se for para o teu bem, escuta. Se for teu amigo de verdade, e ainda mais, se for Deus, escuta. Porque é melhor você aprender alguém te guiando do que você aprender sofrendo.
do que quebrando a cara. Se alguém te falar uma coisa, é para o seu bem. E se Deus te falar, não vai, então você não vai. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. No verso 9, nos diz que ganharemos uma coroa. Isso quer dizer que é valioso obedecer. É valioso seguir os caminhos de Deus, ser obediente a Ele, ser obediente aos nossos pais também. E no verso 10, fala para sermos cuidadosos e não deixar sermos conduzidos por más influência. Quando a gente começa a andar com alguém que é má influência, a tendência da gente é começar a ser má influência também. Porque querendo ou não, se você for seguir alguém que bebe, aí você diz, não, eu não vou beber. Mas você vai, sempre saindo com aquela pessoa, vai despertando aquele sentimento, vou ficar aqui só eu que não estou bebendo. Aí você se torna chata do grupo, porque foi isso que aconteceu comigo. Muitos amigos falaram, não, eu te apoio, você volta para a igreja, vai ser muito bom. Mas me chamavam para beber, e quando eu não bebia, começava a rir de mim, começava a falar, agora é crente, não pode. Agora é isso, não pode fazer isso mais. Começava a ser a chata do grupo. Ou então te exclui e nem lembra mais de você. Porque agora eu tenho certeza que se eu ligar para as pessoas com ganância e falar que eu estou precisando de alguma coisa, talvez nem vão me atender. Muitos até me excluem das redes sociais. Mas eu não me arrependo, não. A única coisa que eu me arrependo é não ter voltado antes para Deus. Em Coríntios 15, 33, diz: não vos enganeis, as más convenções corrompem os bons costumes. Então diz para sermos sábios com quem escolhemos para nos relacionar, com quem escolhemos para a nossa vida. Porque muitas pessoas Deus põe em nosso caminho, mas muitas também não são dele. E a gente, acho que por falta de cuidado, por não buscar mais, não vê. Muitas coisas a gente não vê porque a gente não busca saber mais. Em Provérbios 24 e 25 diz: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem cólerico, para que não aprendas as suas feridas e tomes um laço para a tua morte. Mais uma vez nos alerta, não acompanhe com quem vive de mau humor ou com quem se ira facilmente. Imitando essas pessoas, sendo igual a elas, nós acabaremos caindo em armadilha mortal. Ou seja, não anda com pessoa que por qualquer coisa ela xinga, por qualquer coisa ela está irritada. Se uma coisinha não der certo, ela já reclama. Ande com pessoas que te levam para a presença, em nome de ti. Agradeço por tudo.